Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, sobre esse mercado da bola que está muito agitado, né? Muitos nomes aí sendo ventilados, né? O Vasco começando a se intensificar aí no mercado para reforçar o seu time para a temporada de 2023. Então, depois da vinheta a gente começa com tudo aqui, com todas as informações. Antes, eu peço o seu like, que é muito importante, você ajuda demais deixando o like, que faz o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui no YouTube. Conto também com a sua inscrição. Vamos tentar buscar aqui os 180 mil inscritos nesse canal. Será que a gente termina 2022 com 180 mil? Conto com você, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa. Tamo junto? Já deixou o like, já se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet, que é patrocinadora deste vídeo. O link da 1xBet está aqui no comentário fixado e a 1xBet te dá um bônus, tá? É um bônus para quem vem do canal Machão da Gama. Basta você ir no comentário fixado, clicar no link e fazer o seu cadastro lá no site usando o nosso código promocional, que também está ali no comentário fixado. Fazendo isso, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito para começar a fazer as suas apostas esportivas. Tem Copa do Mundo esse mês e nada melhor do que fazer uma fezinha lá na 1xBet. O link está aqui no comentário fixado. Bom, já vamos começar falando aí de mercado da bola, né? O Vasco que já acertou a sua primeira contratação para a temporada de 2023. Ainda não está oficializada, né? Mas é uma contratação que já está confirmada. O Vasco já fechou a contratação do volante Júnior Urso, de 33 anos, que estava no Orlando City dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele jogou no Corinthians e no Atlético Mineiro. É um jogador que fez 100 jogos lá pelo Orlando City, se tornou aí um dos principais jogadores lá da equipe norte-americana e que agora vem ao Vasco da Gama de graça, né? Ele rescindiu o seu contrato lá com o Orlando City e vai assinar com o Vasco da Gama, né? O jogador é aguardado aí no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco. Mas essa foi a primeira contratação, né? O Vasco vai reformular completamente o seu elenco para a temporada de 2023. E um dos jogadores mais falados e que com certeza é um dos principais alvos do Vasco para a próxima temporada é o atacante Pedro Raul do Goiás, um dos artilheiros do futebol brasileiro nessa temporada. O Vasco tentou contratar o Pedro Raul para a temporada de 2022, né? Acabou não dando certo. Na época, o Pedro Raul até aceitou a proposta do Vasco, mas o Vasco não teve ali o dinheiro para pagar o empréstimo que o time japonês, que é o dono do seu passe, né, pedia para liberar o Pedro Raul. Então a negociação não aconteceu, o Goiás foi lá, fez a negociação, pagou e trouxe o Pedro Raul, deu muito certo, né? O Pedro Raul fez um caminhão de gols na Série A do Campeonato Brasileiro e ajudou o Goiás a conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. E sobre Pedro Raul, a informação que a gente tem é a seguinte, informação trazida pelo companheiro Lucas Pedrosa. A proposta do Vasco por Pedro Raul agradou ao atacante e também a seus empresários, que gostam muito do Vasco e vê com bons olhos ali a possibilidade do atacante jogar no Vasco na próxima temporada. Então, Pedro Raul gostou da proposta do Vasco, ele gosta muito do Rio de Janeiro, quer morar no Rio de Janeiro, então são grandes, né, as chances do Pedro Raul jogar no Vasco em 2023. O Vasco está disposto a pagar 18 milhões de reais ao Kashima Reysol, clube do Japão que tem ali os direitos do Pedro Raul. Informação do Lucas Pedrosa. Tem outros clubes que estão, né, interessados, né, no atacante Pedro Raul, como por exemplo Palmeiras e Corinthians, além do Cruzeiro. O que pesa a favor do Vasco em relação a esses outros clubes? Primeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que o Pedro Raul já jogou aqui no Botafogo e gosta muito da cidade. E segundo, o fato de que, vindo para o Vasco, o jogador será titular, né? O atacante que chega para ser titular e referência no Vasco. No Palmeiras e no Corinthians, talvez isso não aconteça, né? Por isso, o jogador tem, de certa forma, uma preferência de vir para o Vasco da Gama. A expectativa é que essa negociação entre Vasco e Pedro Raul avance na semana que vem, pois o Vasco está aguardando o fim do Campeonato Brasileiro, né? Em respeito aí à boa relação que o atacante tem
com o Goiás e com a direção da equipe goiana, né? O Campeonato Brasileiro termina nesse final de semana e na semana que vem, com toda certeza, o Vasco vai avançar ali com mais força para tentar trazer o Pedro Raul. É o nome que o Vasco quer para o ataque na próxima temporada. Bom, vamos falar agora aqui de lateral esquerdo, que foi um problema, né, no Vasco nessa temporada de 22. A lateral esquerda do Vasco passou a temporada toda ali com o Edmar, que fez o feijão com arroz. O Riquelme teve uma grave lesão e o Paulo Vitor não conseguiu se firmar. Paulo Vitor não deve ficar para a próxima temporada, o Edmar também não deve ficar, o Riquelme fica, mas só deve ter condição de jogo lá pelo meio da temporada, né, por conta da cirurgia que ele fez no joelho. E tem dois nomes aqui para a lateral esquerda sendo ventilados no Vasco da Gama. O primeiro é o do lateral esquerdo Júnior Hernández, de 23 anos, que atualmente é jogador do Tolima e da seleção colombiana. Esse jogador foi oferecido ao Vasco e está sendo analisado pelo departamento de futebol e pelo scout do Vasco da Gama. A informação é do canal Atenção Vascaínos, lateral esquerdo de 23 anos, colombiano, que joga no Tolima e também na seleção colombiana. Foi oferecido e está sendo avaliado. Outro nome que também foi falado hoje foi o de Juninho Capixaba, né? Lateral esquerdo de 25 anos, que joga no Fortaleza, né? O jogador pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza nessa temporada. Fez uma boa temporada lá com Fortaleza e ele é treinado pelo Vojvoda, né? Que é o treinador dos sonhos aí do Vasco para a próxima temporada. É o treinador que o Vasco vai tentar a todo custo trazer no próximo ano. O lateral Juninho Capixaba está sendo monitorado pelo Vasco da Gama. A situação é a seguinte: ele tem contrato com o Grêmio até fevereiro do ano que vem, mas não vai permanecer no Grêmio. Então tem duas opções para o jogador. Ou ele continua no Fortaleza, que tem interesse, né, de continuar com o jogador, ou ele aceita uma proposta de outro clube. É um jogador que vai sair de graça, né, porque não vai ter vínculo com nenhuma equipe. O Vasco está aí monitorando a situação do lateral Juninho Capixaba, que fez uma boa temporada, né, uma boa Série A pelo Fortaleza. Então é isso, né? O Vasco aí buscando um lateral esquerdo para a próxima temporada. Com toda certeza, né, o Vasco vai fazer contratações para a lateral esquerda e esses dois nomes são os primeiros aí a serem ventilados, né? O colombiano Júnior Hernández, de 23 anos, e o Juninho Capixaba, de 25 anos, jogador aí que passou pelo Bahia, pelo Grêmio e que atualmente está no Fortaleza. Bom, vamos falar agora aqui sobre Nenê. Rapaz, a situação do Nenê talvez caminhe para uma renovação. Isso mesmo, todo mundo imaginava que o Vasco fosse comunicar ao Nenê que ele não iria continuar e agradecer ali pelos serviços prestados, etc e tal. Porém, uma informação trazida ontem pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é a seguinte, que o Vasco deve propor ao Nenê um contrato de 6 meses. O Vasco deve propor ali ao Nenê um contrato de 6 meses para ele jogar ali o Campeonato Carioca e o primeiro semestre, né, com a camisa do Vasco. E no final desses 6 meses vai acontecer ali uma reavaliação, né? Para saber se o Nenê renova até o final da temporada ou se ele segue no Vasco em uma outra função. O Vasco quer contar com o Nenê até mesmo em outra função, né? O Nenê está estudando aí, fazendo curso da CBF, etc e tal, já se preparando também para o seu final de carreira. Então o Vasco está cuidando aí, tratando essa situação do Nenê com muito carinho, com muito cuidado, até em respeito ao jogador, que foi um jogador que foi muito importante e estendeu a mão ao Vasco no momento onde o Vasco passava muita dificuldade, né? Então deve acontecer aí uma proposta de mais 6 meses para o Nenê, para ele ir se despedindo aí dos gramados com a camisa do Vasco da Gama. Quero saber a sua opinião. Nenê por mais 6 meses, você é a favor ou você é contra? Enfim, deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!